Olá, muito boa noite. Programa Brasil Nordeste, começando em mais uma semana. Eu sou Camila Castro e é sempre um prazer estar junto com você novamente. Segunda-feira, dia 21 de junho, vamos aos nossos destaques de hoje. Campina Grande adia feriado de São João em novo decreto com restrições contra a Covid-19. A comunicadora Rita Brandão entrevistou o apóstolo Denacon Detemini, nascido na República Democrática do Congo, cientista, político, teólogo e escritor de várias obras, inclusive uma premiada pela ONU, Lágrimas Negras. E presidente Jair Bolsonaro se pronuncia a respeito da mega operação da polícia em Cocalzinho de Goiás. E morreu em Curitiba o colaborador do programa Com Brasil Nordeste, Vinícius Nagem. Nós faremos uma homenagem ao nosso colega. Essas e outras notícias a partir de agora. Eu começo a edição de hoje chamando a nossa assistente de mídias sociais, a Natânia Mello, que começa falando sobre o estado do Maranhão. Que por lá, gente, e também no Piauí, decretaram um luto oficial de 3 dias após o Brasil atingir a triste marca de 500 mil mortos por causa da Covid-19. Natânia Mello, é com você, boa noite, seja bem-vinda. Olá Camila, olá Sandro e boa noite a você que nos acompanha. No último final de semana, o Brasil chegou à triste marca de 500 mil mortes causadas pela Covid-19. Por causa disso, o governador do Maranhão, Flávio Dino, e o do Piauí, Wellington Dias, decretaram 3 dias de luta oficial nos 2 estados. O governador do Maranhão, Flávio Dino, decretou luta oficial de 3 dias no estado. O anúncio foi feito no sábado 19 por meio de uma rede social. Ele disse: "Estou decretando hoje luta oficial de 3 dias no âmbito do Maranhão, em face da enorme tragédia representada por 500 mil mortes por coronavírus no Brasil. Todas as vidas são sagradas e o mal não pode ser banalizado. Minha solidariedade às famílias brasileiras." Já o governo do Piauí prorrogou as medidas restritivas para combater a propagação do coronavírus no estado até 27 de junho e também decretou luta oficial pelas 500 mil mortes causadas pela Covid-19. O decreto foi publicado neste domingo, 20 de junho. Fica declarado luta oficial por 3 dias em memória das 500 mil vítimas da Covid-19 em solo brasileiro e das quais 6.400 foram vítimas em solo piauiense, diz o decreto. 500 mil de vidas perdidas em razão da Covid-19. E não é só o número. Se tratam, na verdade, de seres humanos. E Campina Grande adiou o feriado do São João por causa das novas medidas de restrições. A Prefeitura de Campina Grande publicou um novo decreto seguindo mais ou menos as mesmas regras do decreto do governo da Paraíba. A medida começou a valer no sábado 19 e segue até o dia 2 de julho. E como única diferença, a gestão municipal, ao invés de cancelar o feriado de São João, como fez o estado, adiou para o dia 25 de agosto. No mais, as regras são praticamente as mesmas do decreto estadual. Com relação aos bares, restaurantes e similares, esses poderão funcionar das 6 às 21 horas, com presença de clientes no interior dos estabelecimentos, desde que respeitando o limite de 30% da capacidade, mantendo-se entre as mesas de distanciamento de 2 metros. Fica permitido a apresentação musical, mas vetado dançar no local. Fora desse horário, o atendimento é limitado para entrega a domicílio ou retirada no local. O desrespeito ao decreto sujeita o infrator a multa de até R$50 mil e interdição do estabelecimento por até 7 dias. Obrigada, Natânia Mello. Agora eu vou chamar a Rita Brandão. A nossa comunicadora conversou com o apóstolo Denacon Detemini. Ele nasceu na República Democrática do Congo. Ele é cientista político, teólogo e escritor de várias obras, inclusive de uma bem famosa, viu, que foi premiada aí pela ONU, que se chama Lágrimas Negras. A gente vai conferir então essa entrevista agora. Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, Sandro de Moura. Boa noite, todos os telespectadores do Com Brasil Nordeste. Boletim Salvador, Bahia, hoje traz ele que veio diretamente do Congo, aqui para a Bahia, para Salvador, o apóstolo Denacon.
E a gente vai conversar porque Janko também, Janko, não é isso, Janko? Ele também ele é cientista político, ele é teólogo, gente, ele é cantor, ele é tanta coisa, é escritor, e a gente precisa saber, antes da gente começar, seja bem-vindo a Salvador, Bahia, ao Brasil. Eu sei que você tem essa conexão muito forte aqui com a Bahia, a gente vai, durante a entrevista, falar o porquê e com quem, né? Mas eu queria saber, assim, Janko, você pudesse falar para a gente, hoje, como cientista político, falar um pouco do Congo atual, né? Você é do Congo Democrático, não é isso? Exato. Então, falar para a gente aí do Congo atual, na nível de política, e essa missão que você, né, vem fazendo ao longo do seu tempo, da sua jornada, de levar a paz, de levar a esperança, né, e de levar a fé. Então, me fala um pouquinho do Congo e me fala dessa sua missão. Obrigado, Rita. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Enfim, o Congo, ele é o maior país de língua francesa, é o maior país da África Negra, né? E respondendo a tua pergunta, para ser objetivo, o Congo faz 60 anos que é independente, mas a situação nunca muda, pelo contrário, vai piorando, piorando. Tanto é que o Congo é um dos países, apesar de ter muitas riquezas naturais, é o país que tem um dos piores IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, do mundo. Então, um país que está enfrentando há mais de 25 anos uma guerra civil que está se tornando quase que crônica, né, que já dizimou mais de 15 milhões de pessoas, uma guerra que mais matou do que a própria Segunda Guerra Mundial. Diz que é o BIP mais baixo do mundo, né? Sim, sim. É pior porque hoje o PIB do Congo é avaliado em 35 bilhões de dólares numa população de quase 100 milhões de pessoas, ou seja, obrigando o povo congolês a viver com menos de R$ 4 por dia. Então, a grande maioria da população vive abaixo da linha da pobreza. É uma situação lamentável num país que é o primeiro país produtor mundial de diamante. Sem o Congo, ninguém teria celular no mundo, a matéria-prima vem de lá. E um país que é chamado de escândalo geológico pela imensidão de riquezas, né, naturais que tem entre minério, floresta, reserva de gás natural, entre outras riquezas. Agora você veja o que a política faz, né? A gente está falando de um país aí simplesmente riquíssimo, seus recursos naturais, né? Que abrange aí a riqueza e espalha pelo mundo a sua riqueza, né? Mesmo com toda essa riqueza, ele passa a ser um dos países mais pobres. Mais pobre do mundo. O povo congolês é um dos mais pobres do mundo. É difícil isso, né? É complicado. É complicado porque, enfim, como me fez a pergunta como cientista político, então é isso que eu tenho falado, é uma questão de formação, né? Os países da África não tiveram uma transição, saíram da colonização ao governo. Não houve transição, né? Igual a Bíblia, ela é rica, ela fala do momento de transição que o povo saiu do Egito, da escravidão. O deserto foi uma transição onde eles foram instruídos para tomar posse da terra prometida. E a abertura do mar foi justamente o quê? A transformação. Exatamente, né? exatamente. Aí deixam de ser escravos e passam a ser livres. Exatamente. E aí vem os 10 mandamentos e tudo mais de Moisés. Aí entra a parte da instrução, porque você não pode dar o trono ao escravo. Ele vira o trono ao avesso. E o que tem acontecido na África são escravos que saíram da escravatura ao trono. Não tiveram essa transição, essa instrução. Falta preparo, exatamente, né? faltou esse preparo, estudo, consequência. Preparo. E isso que até hoje, 60 anos de independência, entre aspas, o povo continua gemendo, porque o máximo que escravo consegue quando governa é escravizar. Como você é mensageiro da paz, da fé e da esperança, tem jeito a política do Congo? Tudo tem jeito, porque
Aí você vê que seja cristão ou não cristão, porque a senhora não me fez Rita, né? Não me fez pergunta como pastor, mas como mensageiro da fé. Tudo tem jeito, desde o Éden, depois que o homem pecou, Deus ele entrou, ele colocou em prática o projeto de resgate do ser humano. Deus ele é preocupado com o ser humano, porque o ser humano é o maior projeto de Deus. É por isso Jesus ele veio ensinar o modelo de governo de Deus. Seja cristão ou não cristão, ele conhece de cor a oração de Pai Nosso. A primeira coisa que Jesus ensina na oração de Pai Nosso, antes até de pedir o pão diário, é o quê? Venha a nosso teu reino. Então Deus ele quer nos ensinar o modelo, o estilo do seu governo. É por isso Jesus ele veio, pegou pessoas marginalizadas, pessoas na periferia, pessoas sem instrução, durante 3 anos e meio, instruiu essas pessoas para ver o modelo de governo de Deus é baseado em quê? Em cuidar das pessoas. O mundo precisa de energia e de corações cada vez mais humanos. Vamos humanizar mesmo a nossa civilização. Exatamente. Né? Diácono, apóstolo Diácono também é escritor. E vamos falar aqui, então, dos seus escritos. Né? E eu quero saber deste livro aí que tem um título maravilhoso, embora aí carregado de uma certa dor, que são Lágrimas Negras. Me fala um pouco. Foi o seu primeiro livro, o seu segundo livro? Mas eu acho que foi um livro de muito sucesso, de né? muito sucesso, muita relevância. Lágrimas Negras é meu terceiro livro, comecei. Na verdade, foi o terceiro livro publicado, mas foi o primeiro livro que eu escrevi. Ele está aqui? Ele está aqui? Ele está aqui. Lágrimas Negras. Foi publicado em 2005. Esse livro faz 15 anos. 15 anos? Sim. É um livro que foi premiado pela ONU, né? Ele traz... Uau, pela ONU, tá, gente? Traz um perfil... que faz um paralelo entre a teoria teológica e a teoria do Darwin, né, científica, onde nós pautamos a questão da origem do negro, né, dentro da Bíblia, meio que contradizendo um pouco a teoria do Darwin sobre evolucionismo. Mas contradizendo por quê? Porque Darwin ele faz realmente a teoria da evolução, não é isso? E onde entra aqui a sua visão da evolução, aí você já vem realmente com essa parte mesmo de DNA, né, de história. Exatamente. E aí você vem a desigualdade, a escravidão, né? O poder, né, o poder do homem, né, do homem branco sobre o negro, né, de roubar vocês, de trazer para outro país, e tudo isso aí você conta aqui. Então, nesse livro, respondendo a pergunta da senhora sobre o Darwin, nós nunca podemos confrontar especulações a fatos. O fato sempre prevalece. Não há argumentos. Se pega a teoria do Darwin, são especulações. Hoje, qualquer ciência derruba a teoria do Darwin. Por exemplo, Darwin falou que o ser humano começou Australopithecus, depois evoluiu para Pithecanthrope, depois Homo erectus e Homo sapiens, ou seja, na teoria seria nossos Homo sapiens. E a gente vem dele, se você recuar, você vai ver que o Australopithecus ele é um primata, é uma evolução de primata, é uma teoria que a ciência, a biologia se contesta veementemente, até porque você, comparando o DNA dos macacos, dos primatas, ele é 96% parecido ao DNA humano. Ou seja, está completamente descartado que viemos dos primatas, porque 4% de diferença é muita diferença para você ligar uma genética a outra. Porque o DNA que mais se aproxima ao DNA humano é o DNA do camundongo, do rato. Então, depois do DNA do rato, o DNA que mais se aproxima ao DNA humano, porque o DNA do rato ele é 98% parecido ao DNA humano. Outros sustentam, falam que até 99%, mas não existe um DNA que seja 100%. Não existe.
Me fala uma frase que a gente pode, então, resumir algo muito forte deste livro. Uma frase forte que eu sempre falo desse livro, até estava falando para Manuela, a minha digníssima, que me impacta, que fala: não chore por ninguém, porque a única pessoa que merece tuas lágrimas nunca te fará chorar. Que lindo! Já quero para mim. E eu quero saber, a gente pode ter acesso a esse livro, a compra dele? Hoje é um livro que só se adquire por internet, porque faz 15 anos que esse livro foi lançado, né? Em 2008 ele ganhou o prêmio da ONU. Mas temos um outro livro que é recente, o título parece igual, mas esse aqui é a razão da minha vinda aqui no Brasil, Lágrimas de Sangue. Olha, e a gente vai saber essa razão, porque lágrima de sangue é muito forte, né? A gente também pode botar um sangue vermelho, pode ser paixão também, né, gente? A gente não sabe, mas a gente vai saber tudo na continuação da nossa entrevista amanhã aqui no Brasil Nordeste. Legal esse bate-papo, né? Vocês viram aí que a Rita já fez, então, um convite para a gente conferir a segunda parte dessa entrevista amanhã. Nosso encontro marcado. Então, Rita, a gente espera você e o nosso entrevistado, então, para a gente conferir a segunda parte desse bate-papo. Tá certo, Rita Brandão? Obrigada pela sua participação. E olha, gente, vamos fazer uma pausa para um intervalo comercial. É bem rapidinho. Só te lembrando, o nosso telefone aqui, ó, aparecendo na sua tela. Na volta, tem muito mais informações para você. Estamos de volta e eu já vou falar sobre aquela mega operação que está acontecendo em Cocalzinho de Goiás. As buscas, por Lázaro Barbosa chegaram hoje ao 13º dia. São mais de 200 policiais envolvidos nesta mega operação e nada de pegar em Lázaro, viu? Ele só aparece, mas de repente some de novo. Isso já virou uma novela mexicana, né? O presidente Jair Bolsonaro se pronunciou nas redes sociais sobre esta operação da polícia. Aos policiais que estão na captura do marginal Lázaro, que tem levado ao terror no entorno de Brasília. Nós sabemos que este bandido tem uma certa prática de andar na mata sem deixar vestígio. Mas sabemos também que os nossos policiais, além da coragem, são tenazes e não descansarão enquanto não cumprir essa missão. Boa sorte a todos vocês e tenho certeza que brevemente o Lázaro estará, no mínimo, atrás das grades. Um abraço a todos. A gente torce, então, para que a polícia consiga encontrar Lázaro Barbosa logo, né? Até porque ele já matou várias pessoas. Bom, gente, vamos mudar um pouquinho de assunto. É hora de abraçar as cidades aniversariantes de hoje. Ouro Branco, Alagoas, São Pedro do Piauí, no Piauí, e Santa Cecília, em Santa Catarina. Parabéns, então, a todas as cidades aniversariantes de hoje. Pessoal, e olha só, hoje a equipe do programa Brasil Nordeste está muito triste. Nós perdemos uma pessoa muito querida que durante um tempo colaborou aqui com o nosso programa. É o comunicador Vinícius Nagem. Ele morreu sábado, aos 59 anos, em Curitiba. Foram 10 dias ele lutando em um hospital, tentando combater a Covid-19, mas infelizmente ele não resistiu, viu? E acabou nos deixando tão cedo, aí apenas aos 59 anos de idade. Eu vou chamar então o jornalista Marcelo Jorge, que preparou uma homenagem ao Vinícius, em nome então de toda a equipe do programa Brasil Nordeste. Marcelo, é com você. Pois é, muito boa noite para você, Camila Castro, boa noite a todos que fazem o Com Brasil Nordeste, nossa audiência em todo o país, nossa equipe aí em Brasília e os nossos correspondentes espalhados aí também pelo Brasil. O início de semana triste, especificamente para nós que fazemos o Com Brasil Nordeste, que tivemos aí uma perda irreparável com o falecimento do nosso colega, né? Durante muito tempo esteve conosco aí no primeiro momento do Com Brasil Nordeste aqui
na tela da TV Com Brasil, o nosso querido Vinícius Nagem. Com o inesquecível bordão "Meu coração bate pelo Maranhão", que sempre abria sua participação no programa Com o Brasil Nordeste, exibido diariamente às 18 horas pela TV Com Brasil, o consultor político, publicitário e advogado Vinícius Nagem integrou por um período a equipe do noticioso dirigido pelo jornalista Sandro de Moura, em Brasília. No programa, ele enviava informações diárias, fazendo análises muito acuradas da política, economia e de fatos que marcavam o dia a dia da população, não perdendo a oportunidade de mostrar ao país como o governo federal vinha modificando para melhor o panorama no Brasil e no Nordeste. Ele está no Paraná, mas o coração do Vinícius Nagem bate mesmo pelo Maranhão. Vinícius, é com você. Alô, programa Brasil Nordeste, alô, Sandro de Moura. O meu coração bate pelo Maranhão. No Maranhão, ele desempenhou a função de advogado da SEMAR, secretário adjunto de comunicação do governo Jackson Lago, professor do CELMA, sendo fundador do curso de comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda, além de ter atuado como chefe de departamento do curso de administração. Nagem, que era membro da ABICOP, Associação Brasileira dos Consultores Políticos, também acompanhou como coordenador de marketing inúmeras campanhas eleitorais, sendo um profissional de destaque no meio acadêmico, empresarial e político do Estado. Eu sou o Vinícius Nagem, diretor da ABICOP aqui no Paraná. Apresentarei a palestra Redes Sociais e Estratégias de Mobilização e Atuação para um Novo Ambiente Político. Ele saiu do Maranhão em 2001, direto para o Paraná, onde ganhou espaço profissional e se tornou também presente na vida social daquela capital. O que muita gente, no entanto, não sabia é que, além das atividades profissionais do Vinícius Nagem, ele também era compositor, sendo coautor do hino da Mocidade Independente em 2014, juntamente com o Trivela, Baster Luiz de Oliveira e Wagner de Moraes. Nossa Senhora! Independente de Padre Miguel, a sua estrela guia. O artista criou, eu vou brincar. Minha mente iluminou, cantar samba. De verde branco, cego de letra cidade. Bate mais forte o coração da mocidade. O artista criou, eu vou brincar. Minha mente iluminou, cantar samba. Nesta cidade, bate mais forte o coração da mocidade. Mas vem. Além de ter composto o samba Não Vem Com Essa. Eu não vou te desculpar, deu mole mesmo, hoje o bicho vai pegar. Além de tudo isso, Vinícius Nagem ainda dispunha de tempo para um trabalho voluntário, mas que lhe trazia grande paixão. Ele era representante do Flamengo no estado, que morava uma espécie da Fla Paraná, a torcida do Flamengo no estado do Paraná. O coração de Vinícius Nagem parou de bater pelo Maranhão e pelo Brasil. Ele tinha 59 anos e faleceu na tarde deste sábado, vítima de complicações causadas pelo Covid-19. E aqui ficam as nossas homenagens, a nossa solidariedade à dor da família e dos amigos do Vinícius Nagem, que esteve conosco aí no primeiro momento do programa Com o Brasil Nordeste, e que sempre trazia boas informações aí. Ele que tinha o bordão Meu Coração Bate pelo Maranhão, e a gente já estava acostumado com sua entrada aqui no programa, sempre trazendo boas informações necessárias. Vai-se o homem, o legado fica. A todos, apesar de tudo, uma excelente noite, uma excelente semana que está só começando, vida que segue, e vamos seguir aí também os bons conselhos, o legado dos amigos que nos deixam, das pessoas que deixam sua marca também nessa terra. Voltaremos, se Deus quiser, amanhã aqui no Com Brasil Nordeste. Até a próxima. Obrigada, Marcelo Jorge. Vou chamar agora o jornalista Sandro de Moura, o nosso editor-chefe que anda pelo Nordeste. Sandro de Moura, é com você. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Hoje eu quero fazer uma homenagem
ao nosso colega jornalista, advogado, comentarista político, analista político, consultor, o Vinícius Nagem. Vinícius cooperava com a gente aqui no programa Com o Brasil Nordeste. Infelizmente, no final de semana, no sábado, tivemos a triste notícia do falecimento desse grande companheiro. Queremos aqui nos solidarizarmos com a família do Vinícius, o seu pai e todos os seus familiares, deixar um abraço fraterno, que Deus possa confortar a todos e fazermos aqui esse registro de agradecimento em nome do Com Brasil Nordeste. Camila, quero aproveitar e falar também a respeito das mobilizações nas cidades vizinhas aqui de Caracol. Algumas cidades continuam funcionando normalmente, como São Raimundo Nonato, por exemplo. Não há grandes restrições. Aliás, São Raimundo Nonato é uma cidade onde o presidente da República já esteve aqui para fazer a inauguração de um trecho de estrada. É uma cidade bastante movimentada, tem um comércio bastante forte aqui na região. Mas cidade como a que eu estou, Caracol, por exemplo, 5 horas da tarde, 5h30 da tarde já fecha tudo. A questão da saúde pública não mudou nada em relação ao ano passado, quando nós estivemos aqui. A estrutura de saúde é a mesma, posto de saúde precário e pouca informação para a população. Eu estive andando pelos sítios, no interior, e ouvi de uma moradora aqui o seguinte: olha, o ano passado, ano de eleição, o prefeito passou aqui, distribuiu um frascozinho de álcool em gel, distribuiu 3 máscaras. Depois disso, eu não vi mais nada acontecer. Então essa é a triste realidade que nós vivemos em algumas cidades no interior do país. Camila, como eu coloquei em outro comentário, as autoridades, os gestores públicos, muitas vezes falham por não estar presente no dia a dia do cidadão, que, afinal de contas, é quem paga o salário de toda essa gente, Agora, é importante frisar também a respeito da Câmara de Vereadores. Em muitas dessas cidades, os vereadores são apenas homologadores do que faz o Executivo. Para ser justo, não é só nas pequenas cidades. A gente vê isso acontecendo nas grandes também. Mas no interior é algo inacreditável. Parece que a oposição não existe. Para citar o exemplo aqui de Caracol, em frente à Câmara dos Vereadores, você vê uma escola abandonada. É uma escola estadual, mas deveria, ao menos, alguém se movimentar, falar, mandar uma carta ao governador, exigir do prefeito que ele fizesse isso, ou ao menos mantivessem o espaço limpo. Mas não, é um local onde pessoas entram, defecam, é uma feditina terrível no local, em frente à Câmara dos Vereadores. E os nobres edis não se manifestam. É a triste realidade de algumas cidades no interior do Nordeste do país. Camila, volto com você nos estúdios, mais uma vez deixando um abraço fraterno a todos os familiares do nosso amigo, em memória, Vinícius Nagem. Sandro de Moura, do Piauí, para o Com Brasil Nordeste. Toda a equipe do programa Brasil Nordeste deixa um abraço muito forte a toda a família do Vinícius Nagem, que faleceu então este final de semana, aos 59 anos. Inclusive, nós vamos terminar a edição de hoje com imagens dele, do Vinícius Nagem. Vinícius, que Deus te receba, viu, de braços abertos. Tchau, tchau e até amanhã. A sua estrela guia, o artista criou, eu vou brincar, minha mente iluminou, cantar samba, de verde e branco, cego de letalidade, bate mais forte o coração da mocidade, o artista